Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que todos estejam saudáveis. E hoje a gente vai dar início ao nosso segundo bimestre, ok? A gente vai falar sobre alguns aspectos sexuais, tá? Algumas características sexuais, né? E isso, na verdade, o nosso corpo humano, né? A gente vai falar sobre tanto o sistema feminino, reprodutor feminino, como o sistema reprodutor masculino. Mas antes disso, a gente precisa falar sobre puberdade, né? Que é o tema, é o capítulo inicial, ok? Então, é a página, só um momento, confirmar para vocês, é a página 88, ok? Já começa o tema 3, 88. O primeiro capítulo é essa, puberdade, tempos de mudança. Então, a puberdade é um período de transição, né? Um período da qual a gente está saindo da fase, né, de criança e se tornando um adolescente, indo formando, amadurecendo, chegar até a fase adulta. Então a puberdade é uma etapa, né, da nossa vida, é uma etapa da nossa vida em que o corpo humano se modifica biologicamente e torna-se capaz de se reproduzir, ou seja, gerar descendente. Até então, quando a gente é criança, os nossos órgãos, né, nossas gônadas, eles não produzem espermatozoides, né? Não produzem, as meninas não menstruam, então eles são literalmente crianças. Então eles têm esses aspectos de criança, né? A gente não vê uma diferença muito gigante entre um, um menino e uma menina ao nascer, tirando o órgão, né, primário, que são os genitais, né? A menina a vagina, o menino o pênis, tá? E quando a gente sai faz essa transição da puberdade, de criança e entra no estado de puberdade, ocorrem algumas modificações, né, no nosso corpo. A gente, na realidade, como eu falo, é que nesse período de puberdade acontece algo como fosse uma bomba atômica, né? De que é essa bomba atômica, professor? De hormônio. Esse hormônio, ele é produzido na hipófise. O que seria a hipófise, né? Aqui a gente consegue ver. A hipófise, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, isso aqui em cima, essa glândulazinha aqui pequenininha, ela é um tamanho de um grão de ervilha, exatamente o tamanho de um grão de ervilha mesmo. Ela fica na região dentro do cérebro, né? Aqui tem a massa cinzenta, e no interior dessa massa cinzenta tem a região da hipófise, que fica numa célula, tá? E ela regula uma boa parte dos nossos hormônios, tá? Aqui é o hormônio do crescimento, prolactina, da mama, do ovário, a gente vê, ó, do testículo. Você vê que então a, a hipófise, ela é responsável por grande parte de hormônio, ok? Esse, esses hormônios estão relacionados diretamente, né, em alguns aspectos sexuais, né? Aqui, ó, mama, no testículo, né? Que aqui oxitocina, na vagina, no útero. Então, aqui, ó, na produção de hormônios, de estrogênio, progesterona, testosterona, da qual a gente consegue estar visualizando isso como características secundárias devido à puberdade, tá? Onde surge esse período. Então, de 1 ano até 11 anos, a criança fica ali estagnada, não apresenta nenhuma característica de processo de transição da
de criança para adolescência, né? E nessa transição de 11 a 13 anos, pode ter pessoas que têm um gatilho, digamos, né, de amadurecimento, de puberdade diferente. Um pode começar com 11 anos, outro pode começar com 13, outro pode começar com 10. Então isso é um período, não um período que a gente pode falar assim, é certeiro, entende? Então algumas crianças podem apresentar algumas características diferentes. Entrar em período de umas meninas podem menstruar em anos diferentes e meninos podem apresentar estatura muscular, apresentação de barba ou aqueles folículos, né? Como aqueles folículos capilares apresentar, né? Nas axilas, na região da pelve, na região do peito, na barba, enfim, isso tudo é devido literalmente a bomba de hormônios, né? Aqui, acendo circunflexo, esqueci, a bomba de hormônios que a gente está acontecendo ali devido à produção da hipófise, que, e na verdade, né? Isso tudo aqui tá na puberdade, entendeu? Então, olha o tamanho dessa glândulazinha aqui, né? Aqui eu dei um zoom para ela. Olha a hipófise, né? E caramba, é uma coisa tão pequenininha. E olha tanto hormônio que ela secreta e faz com que a gente modifique, né, as nossas características físicas. E também, quando está em desenvolvimento, a gente muda tanto aspectos sociais, mentais, as faculdades mentais e emocional, né? Então é uma transição, é algo que mexe literalmente com a cabeça do ser humano. Então aqui a gente consegue ver algo bem nítido, certo? O período de transição. Aqui a gente vê a transição masculina, né? E aqui feminina. Ok, pessoal? Então a gente vê aqui, olha, duas crianças, né? Uma menina e um menino. Em sua natureza, a única coisa que difere, né, são as genitálias. De restante, as características, a massa muscular é a mesma, não tem algo que mude, só a genitália, ok? Com o desenvolvimento, como criança, a gente não vê muitas diferenças além do genital, tá? A gente não vê uma diferença significativa. Quando a criança está nessa transição aqui, tá vendo? Nessa transição, aqui a gente chama de puberdade, ok? Aqui a gente está vendo a presença de alguns folículos, né, capilares em na região pélvica, né, da pelve, e isso já as meninas já começam a apresentar uma característica, né, de desenvolvimento de mama. Então, aqui a gente já vê um desenvolvimento secundário, né? Isso aqui é um desenvolvimento aqui em cima. É o primário, aqui é o secundário, tá, pessoal? Então, aqui as características secundárias de feminina a gente vê o que? Aqui o alargamento das ancas, né, no caso aqui do quadril. A gente vê também a caracterização, o desenvolvimento das mamas, tá? A presença de dois hormônios
fundamentais, tá? Que tá relacionado ao sexo feminino, que é a progesterona e estrogênio. Esses dois hormônios, eles atuam diretamente no desenvolvimento secundário de características sexuais. Então, olha, a gente vê o crescimento de cabelos, né, folículos na região da genitália, as ancas, né, crescendo, o desenvolvimento das mamas. Aqui, essa transição, a garota, o útero começa, né, o ovário já começa a produzir óvulos, né, e já começa a ser algo funcional, ou seja, nesse período aqui, em secundário, já tem um risco então de gravidez, né? Se caso tenha alguma atividade sexual precoce, a criança que está saindo, né, para a adolescência, ele tem um risco então de engravidar, certo? Então, aqui já tem a produção, né, dos óvulos, dos ovócitos, na realidade, ela vem, desce, vai para o ovário, né? E caso esse ovócito não é fecundado pelo espermatozoide, esse ovócito acontece o quê? Ele sofre descamação da parede do útero e vem o sangue, que a gente chama de menstruação, ok? Então, no secundário, então a gente já tem a presença da menstruação em mulher. Isso já caracteriza que a, a menina, né, vulgarmente, popularmente a gente diz que ela virou mocinha, né? Ela já tem um risco de engravidar, ou seja, os seus órgãos, né, as suas gônadas já está produzindo hormônios para que fazendo com que tenha produção, sim, de ovócito para ter relações sexuais e gerar descendente. Já o masculino é mesmo, não é a mesma coisa, porém a gente tem o hormônio importante que é a testosterona. Momento, uma dislexia. É horrível ter dislexia, gente. Não é nada agradável, mas é. Então, testosterona. Ok? Essa testosterona é um hormônio que está presente para dar características secundárias no homem. A pessoa, mulher pode ter testosterona? Sim, tem uma taxa aceitável, tá? No, de testosterona na mulher, ok? Mas se ela tem um índice de testosterona muito grande, ela pode ter alguns transtornos metabólicos, ok? Ou seja, ela pode adoecer, em outras palavras, tá? E aqui é a mesma coisa se o homem pode apresentar outros esses hormônios femininos. Pode apresentar, vai modificar algumas características físicas em ambas partes, mas em um homem pode apresentar o que? A gigonomastia, né? Agora eu não me lembro o nome. Enfim, aumento da mama, né, masculina, e nas mulheres, nos seus órgãos genitais que a gente vai ver mais lá para frente, o crescimento do clitóris, tá? Enfim, mas voltando aqui, nesse período de transição, a gente vê que aqui uma criança franzina tem nenhuma característica, uma diferença, né? Mas aqui a gente vê já que tem um desenvolvimento inicial de músculo, né? Aqui no peitoral. E aí uma presença também de pelagem
aqui na região da genitália. Quando ele vai para a puberdade, a gente já vê presença de cabelos na axilas, né? O ombro já é largo e o crescimento do órgão genital, ok? Aqui a gente vê também alteração de voz, né? Geralmente a mulher também tem, homem também tem essa alteração de voz e, e aparentemente as suas gônadas, no caso o testículo, vai começar a produzir espermatozoide. Ou seja, já começa também a entrar estado reprodutivo. Ou seja, mesmo que na nossa adolescência pode ocorrer gravidez. E aquela famosa gravidez indesejada. Ok? Isso atrapalhando todo o nosso futuro ou todo o nosso planejamento, né? Porque uma gravidez mal planejada, ela literalmente ela altera todo o nosso planejamento, certo? A criança. Então, pessoal, voltando, né? Voltando à explicação, retomando na realidade, né? A gente voltando aqui à puberdade, o pessoal, o áudio ficou meio perdido aqui agora, é porque eu tive que pausar essa gravação devido a um estresse pessoal que ocorreu aqui. Mas voltando, ok? Então vai ficar meio perdido talvez o meu áudio. Então, voltando aqui, a testosterona é produzida, né, tanto lá na hipófise não, no testículo, isso dando características de alguns as características secundárias, né? Como eu disse, o crescimento dos pelos pubianos, da axila, o desenvolvimento do peito, dos músculos, né? O ombro largo e alteração de voz e também aparecendo talvez barba. Alguns jovens apresentam barbas, outros não. E quando a gente chega na forma adulta, né, quando eu falo gente, a gente é porque eu sou do sexo masculino, então enfim, apresentamos o quê? Alguns homens apresentam, né, pelos no tórax, alguns homens apresentam pelos, né, na barba, no rosto, presença de pelos na axila, aumento peniano, talvez, né, e presença de pelo. Porém, isso daí é muito relativo à genética, tá? Em ambas as partes. Tem mulheres que podem apresentar pelagem, outras uma pelagem bem ralinha, né? No caso, tem homem que não tem barba, tem um projeto de barba, né? E tem mulheres que apresentam excesso de pelos ou que não apresentam nenhum tipo de pelo, tá? Então, nas gônadas masculinas, no testículo, né, propriamente dito, o testículo fica ali aguardado, né, naquela bolsa escrotal, tem uma temperatura específica para o testículo e até mesmo que auxilia na produção do espermatozoide. Esse espermatozoide, quando faz nessa transição de menino para puberdade, né, para expressar esses hormônios secundários, para dar essas características morfológicas de desenvolvimento na fase adulta, esse espermatozoide já está apto para gerar descendente, como assim no feminino, ok? Uma vez fecundado o ovócito da menina pelo espermatozoide, a gente tem um óvulo e a menina para de menstruar, ok? Na adolescência, a fase que vocês estão passando é uma fase particular de cada um, certo? Vocês estão construindo seu ciclo social, vocês estão tendo as suas descobertas pessoais,
Então, isso envolve muitas características, tanto psicológicas, físicas e emocionais. Porque até mesmo está ocorrendo o que no seu corpo? Está tendo modificações, né, físicas. Por quê? Além desses os hormônios que a hipófise está mandando, as suas características físicas podem não agradar muito a vocês. Por exemplo, eu fui uma criança muito gorda, muito obesa. Aí eu tive meu período na minha adolescência que eu fiquei magro do nada. E depois eu fiquei mais gordinho. Isso daí acaba gerando um estresse, uma sobrecarga emocional, porque pelo estabelecimento da sociedade, a gente vê em televisão, vê em revista, vê pessoas magras, vê uma pessoa tonificada, forte, e a gente fica achando que aquilo dali é o padrão de beleza que a gente tem que alcançar aquilo dali. Então isso acaba afetando o nosso emocional, certo? Então, então essa busca dessa adolescência de algo perfeccionista é algo que todo mundo passa, entende? Então isso gera um estresse para vocês, até mesmo por essas mudanças tanto fisiológicas, né, e de físicas. Eu também a pressão também de que vocês começam a pensar no futuro, por exemplo, o que eu vou fazer na minha vida, né? Se eu vou fazer faculdade, qual vai ser meu ensino médio? Será que a menina ou o menino que eu gosta de mim? Aí você não sabe como agir. Então, aí surge aquele sentimento de uma paixão, de amor. Então, ser adolescente nesse período, né, que a gente vive, né, nesse século XXI, é algo mais aflorado. A gente tem uma adolescência mais aflorada, ou seja, as coisas têm que acontecer naturalmente, certo? Nada influenciado pelos familiares, entendeu? Fluir e ser encaradas como tal. Cada um tem a sua identidade, cada uma tem a sua personalidade. Então, é encarar com naturalidade e, e ser original, ok? Ter a sua personalidade própria, que é o fundamental. Na adolescência, a gente forma o nosso caráter, ok? Forma o nosso caráter e esse caráter nos leva para o resto da nossa vida. O resto da nossa vida. Então, vocês têm que ter a consciência que, na realidade, a consciência é despertada na adolescência, né? Agora vocês estão criando consciência do certo e do errado. Às vezes, por um vacilo, você pode estragar o seu futuro, né? Todo o seu planejamento. Por exemplo, transar, né? Praticar ato sexual sem proteção. Os riscos, né? Os riscos vai pegar alguma doença, né? Sexualmente transmissível. Aí tem um leque, né? HIV, gonorreia, hepatite. Aí entra o hepatite, tem um leque de hepatite. B, C, D, E, né? Quase o alfabeto. Aí depois tem HPV, não sei se eu falei, cranco mole, tem HIV, né? Que todo mundo tem medo. E tem sífilis, uma gama de doenças sexualmente transmissíveis. Mas o, a pessoa, quando faz ato sexual, é, é, ela usa a camisinha no intuito de prevenir a gravidez. A gravidez é algo mais preocupante do que uma doença que pode te levar o resto da sua vida. Vocês conseguem compreender isso? Ter essa visão? Que muitos dos jovens hoje em dia eles têm a visão de que eu uso camisinha para não engravidar. Porém, se eu transar sem camisinha, é,
eu tenho risco de gravidez. A gravidez é o bicho de 7 cabeças, mas na realidade tem o HIV, que é viral, hepatite, que é viral, HPV, que é viral. Tudo que é viral dessas 3 doenças que eu citei não tem cura, tem tratamento, ok? E isso é algo também que é responsável, irresponsável, atitudes irresponsáveis. Essas doenças podem comprometer o seu futuro. Como assim? Se você não, se você tem uma vida sexualmente ativa na adolescência e uma vida totalmente irresponsável, praticando, fazendo sexo sem preservativo, corre um risco de contrair algum tipo de doença e passar adiante, que é muito pior. E caso você contraia essa doença, né, por exemplo, o HIV, e você não descobrir, o HIV pode aparecer do nada, o vírus vai começar a se multiplicar no seu organismo, aí vai apresentar a doença que é a AIDS, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Quando a doença ataca, a AIDS, é muito difícil o tratamento, porque até mesmo seu sistema imunológico está totalmente destruído. Então, qualquer doença oportunista, como tuberculose, pneumonia, uma bronquite ou qualquer tipo dessas doenças, né? Até uma simples amidalite pode matar uma pessoa que é soro positiva. Então, olha, essa pessoa tinha sonhos, né, de construir e tudo mais e foi interrompido por uma atitude irresponsável. Ou uma menina que tem uma sua atividade sexual ativa, né, e por descuido ela praticou sexo sem camisinha, sem o preservativo, ela engravidou. Isso daí mexe muito com o estado emocional da mulher, porque até mesmo vocês estão na fase de desenvolvimento. Você já vai estar sobrecarregando o seu corpo, o seu estado emocional, porque os hormônios aflorescem, né? E acontece como se fosse Hiroshima e Nagasaki no corpo da mulher quando está em gravidez. Então ela fica muito suscetível a emoções e o seu estado psicológico, ou seja, o estado mental e psicológico dela vão ser afetados. E às vezes, pelo fato de ter uma gravidez na adolescência, exato, ter uma gravidez na adolescência, os pais não vão aprovar. A mulher é recriminada, entendeu? E esquece que teve uma participação ali. Ela tem a sua parcela de culpa de não ter pensado na hora? Talvez sim. Talvez sim. Mas quem sou eu para julgar, não é? Quem sou eu para julgar o próximo? Então, fica aquela sobrecarga, aquela carga emocional da família já não dando apoio nos primeiros meses, né? E o outro estresse, que talvez o rapaz não tenha a responsabilidade de criar um filho, né? Ele não fala, isso aí não é para mim não, e desaparece, entende? Então isso é muito relativo, é um estresse, é uma modificação que ocorre, né, no nosso estado social, mental e psicológico que acontece na gente. E para ser bem sincero, eu tive muitas amigas que engravidaram precocemente, né? E elas tinham sonhos. Inclusive a minha sobrinha barra afilhada nasceu recentemente. Queria compartilhar isso com vocês, mostrar a fotinho dela, mas enfim, na próxima, quando a gente estiver juntos eu mostro. Foi algo totalmente não foi planejado, entende? Houve um custo emocional, houve um custo mental, certo? E houve um custo também social da família. E olha, foi algo muito trabalhoso, é algo árduo, algo que eu não desejo para ninguém passar. Então, e isso já é adulto, entende? Já tinha uns 22 anos. Então, com 22 anos já teve esse turbilhão todo.
Imagina quando se tem com 13, 14, ainda na fase estudantil, e na fase do Fundamental 2 até o ensino médio. Imagina interromper uma vida para começar outra vida de um indivíduo. Muita gente não consegue se anular. Então você tem que deixar os seus sonhos de lado para você construir outros sonhos de outro ser vivo. Entende? É uma responsabilidade. É algo que a gente tem que pensar se e não vacilar. Essa é a realidade. Isso é a palavra mais poupável pra gente. Não cometer o vacilo. Entende? Porque uma vez que a gente comete o vacilo, pode nos custar o resto um laço vitalício, né? Tanto com um tipo de doença ou até um tipo de um filho. Então nossos sonhos podem ficar interrompidos. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, criar a adolescência junto com a puberdade, ela nos traz muitas coisas, sabe? Muitas sensações, dá a sensação de achar que é o senhor do mundo, que é o imortal e nada acontece quando é adolescente. E na realidade, simplesmente acontecem as coisas. Você está exposto ali a acontecer algo negativo, a acontecer uma fatalidade. Então a gente tem que viver a vida, porém de uma forma consciente. Ok? A adolescência é a melhor fase da nossa vida. Nossa, eu falo assim, mas nossa, como eu tenho saudade da minha escola. Meus melhores amigos são época de escola. A gente constrói nossas amizades geralmente na escola. Talvez a gente conheça até nossos melhores amigos dentro da escola. É muito bom isso. A gente amplia nosso estado social e a gente acaba compartilhando experiências, né? E compartilhar experiência é algo muito bom e é algo prazeroso, né? Para ambas as partes. E ser adolescente é ser isso. É ter uma chuva de informações, né? Uma enxurrada de informações, uma enxurrada de hormônio à flor da pele e achar que é rebelde, que é imortal. Sinto lhe dizer que vocês não são imortais, eu não sou imortal. E, e ser adolescente é criar responsabilidade, ter consciência, despertar consciência e ter senso crítico, ok? Senso crítico é a melhor coisa que tem na vida. Você tem os direitos do poder do sim e do não. Então, vocês sabem o que é o sim, o que é um não, o que é um para. Então, vocês reconhecem as situações que vocês podem passar na vida, ok? Então, não deixem, quando eu falo isso, eu estou falando diretamente com as meninas. Os meninos também, né? Isso é relação de assédio. Conversem com seus pais, conversem com um adulto. Conversem com um adulto, porque isso não é normal. Quem sofreu assédio e sabe como que é, já sentiu na pele, não é legal e a gente precisa de um apoio, né? E esse apoio pode vir de uma mãe, de um pai, ou de um irmão, ou de uma pessoa totalmente fora do meio, né? E você sentiu confiança em contar para essa pessoa com um pedido de ajuda e essa pessoa vai ajudar e vai te acolher e mostrar que você não está só, ok? E o mais legal disso tudo é que quanto mais experiência que a gente compartilha e quanto mais experiência que a gente ganha, né, que outras pessoas compartilham com a gente fica mais maduro. E amadurecimento não tem nada a ver com a idade. Ele tem com o que você já viveu. Isso é o mais legal. Então, curtam a adolescência,
Sente ela, porém com toda a consciência de responsabilidade, porque você está envolvendo sua saúde mental, seu estado psicológico e o seu corpo. Então, sejam só vocês, porém sejam conscientes, sejam críticos. E isso termina a minha aula. Eu agradeço por vocês terem escutado até aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E semana que vem a gente continua tendo mais aula. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Lave as mãos, tá? Seja os maníacos, seja o compulsivo, por lavar as mãos, pelo amor de Deus, tá? Se cuidem e até!